Atos 13. A igreja de Antioquia, de fato, é uma igreja extremamente saudável. Não é uma igreja perfeita, porque ela não existe, mas é uma igreja que traz marcas de uma igreja verdadeiramente saudável. Ela nasce da perseguição que a igreja em Jerusalém sofre. Então os irmãos se espalham rumo ao norte, chegando até Antioquia, e ali prega o evangelho, uma comunidade nasce, e Barnabé então é enviado desde Jerusalém para pastorear esta igreja. E o que nós vemos aqui é uma igreja extraordinária, uma igreja que vai ser crucial no livro de Atos dos Apóstolos, vai ser a base missionária do apóstolo Paulo. Vemos também que essa igreja, nas suas marcas, é uma igreja extraordinária. E a primeira marca de qualidade dessa igreja, que toda igreja deve ter, é o que diz o texto sagrado no capítulo 13 de Atos, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Uma igreja saudável é uma igreja que tem um ensino saudável, é uma igreja que tem um ensino profundo, poderoso, é uma igreja onde os membros dessa igreja crescem seriamente, profundamente no conhecimento das Escrituras Sagradas. É uma igreja que saiu daquele conhecimento mediano, superficial das Escrituras e passa de fato a conhecer profundamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece a graça de Deus, as doutrinas da graça, conhece as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, essa história da redenção. É uma igreja que conhece as doutrinas da justificação, porque só Jesus pode salvar, porque as boas obras não salvam, porque a lei de Moisés não salva, enfim, é uma igreja que conhece a vida, a história do nosso Senhor Jesus Cristo, seus milagres, seus ensinamentos. Enfim, é uma igreja que tem um conhecimento muito grande, profundo, saudável das Escrituras Sagradas. E obviamente é uma igreja que vive aquilo que conhece, porque o fim de todo ensino é a aplicação, é que essa igreja seja transformada, que essa igreja seja parecida com Cristo. Não existe saúde espiritual em alguém que simplesmente tem a cabeça grande e um coração pequeno. A cabeça está cheia, mas há pouca transformação, há pouca vida. O verdadeiro ensino tem como alvo, como meta, a transformação de todo cristão. Esses são elementos fundamentais do ensino e de uma igreja verdadeiramente saudável. E de fato aqui nós temos uma igreja que não apenas está ouvindo o Evangelho, mas está sendo transformada à imagem de Cristo. Então uma igreja saudável é uma igreja onde os seus pastores são mestres, são homens que conhecem profundamente as Escrituras Sagradas, que quando sobem ao púlpito podem anunciar a palavra de Deus. E aí nós temos o aspecto dos profetas, que são aqueles que pregam sob inspiração divina. Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que pregação é ensino com fogo. Isso é, essa ideia profética, onde você vai trazer a palavra de Deus, mas de forma ardente, apaixonada, onde você vai pregar, vai anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, com o coração incendiado. Não que os mestres não devam ter isso, mas o profeta, ele anuncia isso de forma mais dinâmica. E de fato é o que o pastor deve fazer quando ele vai pregar cada domingo, quando ele vai pregar a cada estudo bíblico. Deve estar incendiado o seu coração, sua alma com a palavra de Deus, com a paixão por Cristo Jesus, onde a igreja edificada, a igreja chamada a abrir seus olhos diante das realidades em que o mundo que ela está vivendo, e os perigos que estão diante dela, os perigos da cultura, os perigos das perseguições, que nem sempre são tão claras assim, e a profecia, essa pregação do Evangelho, essa palavra de Deus pregada todo domingo, deve acender o coração da igreja, deve abrir seus olhos, deve acender essa paixão por Deus, enfim, e deve instruir a igreja. E aquele que não é cristão, que está ouvindo, deve ter seu coração incendiado de amor e paixão por Cristo Jesus, para conhecer o nosso Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e disse-lhes o Espírito Santo.
Então veja que a igreja tem uma liderança de 5 homens que estão liderando essa igreja. O primeiro é Barnabé, o último aí é Saulo. Barnabé é o pastor dessa igreja. Então uma igreja que tem uma liderança não de uma só pessoa, mas é um grupo liderando essa igreja. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Existe uma atmosfera de amor, uma atmosfera de igualdade. Não existe alguém que é o apóstolo, né? No sentido de que ele está acima de todos. Não, eles estão numa liderança de amor, de irmandade, tendo um único alvo, buscar o crescimento daquela igreja, amadurecimento daquela igreja. Como o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses, ele diz: o meu objetivo é apresentar todos vocês perfeitos em Cristo. Esse é o objetivo do ministério de todo pastor, de toda a igreja, é apresentar essa igreja perfeita em Cristo, é o amadurecimento, é o crescimento, é a transformação desses irmãos. Então uma igreja que está sendo liderada por um grupo, por um colegiado de pastores, e isso é muito importante, e que de dentro de uma igreja possam nascer pessoas vocacionadas. Esse é um outro aspecto poderoso dessa igreja, é que nós temos pessoas que se agregam a essa igreja, mas nós temos pessoas que nascem de dentro dessa própria igreja para o ministério, para a obra missionária, para o próprio pastorado dessa igreja. E aí nós temos esses homens e estão abertos à voz do Espírito Santo, e disse-lhes o Espírito Santo: separai-me agora, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então uma igreja que ela não está paralisada, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Seu objetivo é avançar, é estender o reino, é falar de Cristo, é levar Cristo a outras localidades, é levar Cristo onde ainda Cristo não foi anunciado e pregado. Essa é uma igreja saudável, é uma igreja missional, é uma igreja que sabe a sua missão, onde cada irmão sabe a sua missão. E aqui tem algo importante, veja, a obra não é de Barnabé e Saulo apenas, a obra é da igreja. Leiturgel é a palavra grega usada aqui para a obra que eu os tenho chamado, esse ministério, que esse chamado que Deus tem é um chamado para todo cristão, né? Como Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão é um sacerdote, todo cristão tem um ministério, e o ministério de todo cristão é pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, e anunciar o evangelho em todas as localidades, na sua vizinhança, aos seus parentes. E é justamente o que nós vamos ver aqui. Eles vão para Chipre. Chipre era o lugar de nascimento e onde Barnabé nasceu e cresceu sua infância ali, sua vida adulta, início da sua vida adulta. Ele era de Chipre. Então comece pela sua localidade, comece pregando aí para a sua família, para os seus amigos, para o pessoal da sua escola, vizinhos, do trabalho, enfim. É uma igreja missional, uma igreja que sabe para o que existe, para a glória de Deus, para relacionar-se com Deus, para parecer com Cristo, mas para anunciar Cristo a todas as nações, começando da sua localidade, mas também uma igreja que sustenta missionários, envia Barnabé e Saulo. É uma igreja que não apenas está envolvida no evangelismo local, mas está envolvida no evangelismo mundial, está envolvendo a sua comunidade, preocupada com as nações, que o evangelho se estenda a todas as nações. Aqui estão marcas de uma igreja verdadeiramente saudável, comprometida com a transformação do Senhor, que tem muito ensino, uma pregação poderosa, uma igreja que tem uma liderança saudável, uma igreja missional, sensível ao Espírito Santo, que está ouvindo a direção do Espírito de Deus. E a direção do Espírito de Deus é sempre essa: enviar missionários, disseminar a palavra de Deus em outras localidades onde Cristo ainda não foi pregado. Uma igreja que está sendo usada pelo Senhor. Aqui nós também sabemos que a igreja de Antioquia é uma igreja que está envolvida com 5.000 órfãos,
né? É extraordinária essa igreja, que isso sirva para mim e para você de inspiração, meu irmão, que nós sejamos como igreja, cada igreja, uma igreja como Antioquia, com essas marcas tão saudáveis, onde novos líderes levantam-se nessa igreja para pastorear esta igreja, mas também para sair a outras nações pregando o evangelho, e ela vai ficar aqui sustentando em oração, sustentando financeiramente a Barnabé e Saulo, que estão saindo para outros países para pregar o evangelho. Que Deus nos use, que de modo muito claro isso esteja no nosso coração. Isso é uma igreja verdadeiramente saudável, e que sejamos assim sempre, para a glória do nosso Senhor Jesus.